Você acredita na volta de Cristo? Quais sinais teriam no mundo quando Cristo estivesse perto de voltar? Quais sinais aconteceriam na natureza? Quais os sinais no mundo religioso? Qual deve ser a minha e a sua atitude ao ver estes sinais? Essas e outras questões serão respondidas no estudo de hoje, pois está no ar o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Olá, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Bem-vindos a mais um estudo bíblico dessa série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Hoje chegamos ao nosso estudo de número 6, que tem como tema Sinais da Volta de Cristo. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, anote os principais versículos e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje fazendo uma oração pedindo a bênção dos céus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai amado, aqui, Senhor, estamos reunidos para estudar a Tua Palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha nos abençoar neste momento, venha falar aos nossos corações, venha nos dar a entender aquilo que está escrito, Senhor, que nós venhamos a nos edificar cada dia mais na Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Jesus, estando sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras, ouviu deles uma pergunta, que era: que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, versículo 3. E ali então Jesus enumerou vários sinais indicadores de seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete, ou seja, como uma ilustração dos acontecimentos do tempo do fim. Quais outros sinais, porém, se cumprem agora em nossos dias? E quais são eles? É isso que nós vamos estudar hoje. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha que interessante. Há quase 2000 anos, a Bíblia fala o que aconteceria nos últimos dias. Isso está ou não está acontecendo? Você sabe que sim. Guerras, rumores de guerras, nações contra nações, pessoas que não amam a Deus, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, preocupados em satisfazer o seu próprio eu, sendo egoísta, não amando uns aos outros, arrogantes, blasfemadores, caluniadores. E a Bíblia diz que serão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E a tendência, meu irmão, é piorar. Não tem a tendência a melhorar. A melhora, a bonança só vem quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, Ele vai cessar a maldade no mundo, vai cessar toda a dor. Como diz em Apocalipse, já não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Que sinais aconteceriam no mundo natural, através da natureza? Mateus 24, versículo 7 diz: haverá fomes, terremotos em vários lugares. E Mateus 24, versículo 29 também vai dizer:
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Estes sinais serão bem próximos de Cristo voltar. Quais os sinais aconteceriam no mundo religioso? Mateus 24, versículo 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha que interessante. Também haveriam sinais no mundo religioso. Falsos cristos, falsos profetas, operando até mesmo sinais e prodígios para enganar os próprios eleitos. Certamente você já tem visto isso por aí. Aqui no Brasil mesmo, nós temos um homem que se chama Henrique Cristo. Ele diz ser a reencarnação de Jesus, diz ser o Filho de Deus. Interessante que quando ele surgiu aqui no Brasil, ele nem se aproximava das pessoas, não queria que ninguém tivesse contato com ele. Eu lembro até que uma vez o Ratinho foi entrevistá-lo e ficou ali uma linha demarcada, e o Ratinho falando de longe, porque ele não queria contato, não queria se contaminar com nós pecadores, né? Isso nas palavras dele. E outra vez também, jamais adaptado, jamais dialogando, ele estava até no programa da Luciana Gimenez, Super Pop, eu creio que você já ouviu falar, e ali estava debatendo também com eles 3 líderes religiosos, né? Padres, pastores, e ali um perguntou para eles: olha, mas Cristo disse que quando ele viesse, todo olho verá, como está escrito em Apocalipse 1, versículo 7. Aí ele foi e respondeu: olha, eu estou aqui na televisão não, em rede nacional, o Brasil e o mundo todo não estão podendo me ver agora não. Olha a audácia dele, olha a desculpa que ele trouxe, né? E o outro também ainda perguntou: olha, mas a Bíblia diz que ele vem sobre as nuvens do céu. Aí disse: rapaz, e você acha que eu cheguei aqui em São Paulo como? Eu vim foi de avião, eu vim foi sobre as nuvens do céu mesmo. Olha como é a conversa dele. E com esse papo, né, a gente sabe abertamente que ele não é Cristo. Mas tem muitos dizendo, né, mostrando através de sinais, dizendo que é Cristo. E muitas pessoas seguem. E a Bíblia diz também que viriam falsos profetas. E é aí onde está o principal engano. Pessoas operando sinais e prodígios. E as pessoas geralmente dão credibilidade. Se você faz um sinal, uma cura, né, uma libertação, elas dão credibilidade. E por isso, meu irmão, que eu sempre recomendo, não baseie a sua fé através de curas, de milagres, de sinais. A Bíblia nos adverte que viriam falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar até mesmo os eleitos de Deus, se possível. Então, meu irmão, a sua fé, a minha fé, deve ser baseada unicamente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, neste livro sagrado. É nessa verdade que nós devemos enraizar a nossa fé, não em sinais, em questões sobrenaturais, mas na palavra de Cristo. Amém? E qual é a motivação desses falsos profetas ao pregarem a Bíblia? 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: assim como por meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição
não dorme. Olha que palavra forte. Essa é a motivação de muitos falsos profetas pregarem a Bíblia por motivo de avareza, por motivo de comércio, de mercadejar a palavra de Deus, de ganhar dinheiro. Interessante que o versículo 2 fala que seriam introduzidos libertinagens. O que é isso? É você viver da forma que quer, viver do jeito que quer, viver no pecado. E essas pessoas, você pode observar que eles não pregam a conversão, não prega que você mude de vida, como a Bíblia ensina, que a Bíblia quer que você mude de vida. Ela quer apenas que você esteja com Ele, esteja na igreja, devolvendo o dízimo, né? Introduzindo falsas pregações, né? Animando o seu ânimo, a autoestima, ali muitos se sentem bem com aquilo, e ali vão dando crédito àquela pregação, vão dando ofertas gordas, ofertas volumosas, a tal da teologia da prosperidade, que pessoas pregam erroneamente, e ali eles mercadejam a palavra de Deus. E o que atrai as pessoas a esses falsos líderes? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que interessante, é isso que atrai muitas pessoas. Pessoas se sentem atraídas pelos milagres, né, pelos prodígios, por expelir demônios, por profecias, né? As pessoas buscam muitas profecias geralmente. Eu quero vir buscar uma palavra para a minha vida, Deus vai falar através do irmão, vai dar uma profecia. Mas a profecia, o que Deus fala através da sua vida, irmão, é aqui, através da Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de Deus. Irmão, então você não acredita em profetas? Acredito, com certeza. A Bíblia fala também nos profetas verdadeiros. Mas a minha e a sua vida deve ser de acordo com a Bíblia. Se esse profeta não falar de acordo com a Bíblia, ele é um falso profeta. E como saber que ele é um falso profeta? Conhecendo a Bíblia, vendo se ele está de acordo com a Bíblia. E aqui também fala nesse texto que nesse dia, né, Jesus vai dizer claramente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né, que praticais o pecado, o desrespeito à lei de Deus. Além destes sinais, qual outro sinal importantíssimo Cristo mencionou? Mateus 24, versículo 14, e diz: e este evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Olha que maravilha. Este evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, o evangelho sem adulteração, ele será pregado no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Por quê? Porque no último dia não vai ter aquele que vai dizer: Senhor, eu não vou subir contigo porque eu nunca ouvi falar de ti. Não, isso não vai existir. Jesus só volta quando todas as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o verdadeiro evangelho. E hoje nós vemos o evangelho sendo anunciado no mundo todo, através da televisão, do rádio, da internet, como você está acompanhando aqui comigo, nas praças. Então, em todos os lugares, o mundo está sendo evangelizado. Assim como você está aprendendo comigo, aprendendo a palavra de Deus, outras pessoas também estão pregando o evangelho mundo afora. E os sinais estão se cumprindo. Cristo está próximo de voltar. Só que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, em um outro evangelho que muitos pregam por aí afora. E como nós devemos conhecer qual é o verdadeiro e qual é o falso evangelho? 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, essa é a advertência da palavra de Deus.
Nós não devemos acreditar de cara, porque é algo sobrenatural, é de Deus. Não, Satanás também pode fazer algo sobrenatural. A Bíblia diz que nós devemos provar se ele está de acordo com a palavra de Deus ou não. Devemos examinar, assim como alguém leva uma gota de sangue ali no laboratório, faz um exame, descobre se há algo errado com aquela pessoa, também nós devemos examinar através da Bíblia Sagrada se essa pessoa que está pregando é realmente de Deus, é o evangelho verdadeiro ou é aquele outro evangelho. Por que Deus manda provar os ensinos dos profetas, daqueles que se dizem pregador da palavra de Deus? Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então os falsos profetas, ele não vem dizendo, eu sou um falso profeta, eu vim enganar vocês. Não, ele vem de forma mansa, vem disfarçado de ovelha, disfarçado de cristão, aparência bondosa, mas ele vem para enganar, né? Ele vem para tirar algum proveito daquela pregação. Você sabe bem do que eu estou falando, né? Como saber se a doutrina que essa pessoa está pregando é verdadeira? João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se você realmente quer aprender a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te dar discernimento. A Bíblia vai te mostrar se ele está pregando de acordo ou não. Isaías 28, versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então uma doutrina nunca é feita de um só versículo. Uma doutrina, ela é sempre feita de vários versículos, pegando um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Só assim, então, nós podemos ter a certeza de que aquilo é realmente o que a palavra de Deus quer dizer. Algumas pessoas pegam um versículo isolado, aí puxam um pouco aqui, um pouco ali, aí tiram uma doutrina estranha, uma doutrina que não é bíblica. Mas um pouco aqui, um pouco ali que a Bíblia fala é sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Nós estamos vendo todos esses sinais acontecendo nos nossos dias. Então, por que ainda que Cristo não voltou? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que palavra interessante. Algumas pessoas podem dizer, Jesus já está demorando. Mas na sua família, eu creio que tem alguém ainda que não conhece a verdade, não é mesmo? Então Cristo ele está dando a oportunidade para que essas pessoas conheçam, para que essas pessoas se arrependam, para que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E cabe a você também pregar a palavra de Deus para essa pessoa, para esse seu parente, para esse seu amigo, para esse seu vizinho. Você também está incumbido desta missão de levar o evangelho a todo mundo, começando pelo seu lar, pela sua vizinhança, pela sua comunidade. Qual deve ser a minha e a sua atitude? Será que devemos ter medos, ficar angustiado? Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a sequência da orgia, da embriaguez e preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Em Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Olha que maravilha. Então não fique preocupado, não fique angustiado. Pelo contrário, se alegre, sabendo que a vossa redenção está próxima. Não busque as coisas do mundo, não fique preocupado, angustiado com as coisas do mundo. Buscar em primeiro lugar o
reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Espero que você tenha aprendido bastante com o estudo de hoje. Que o Santo Espírito abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar as notificações e compartilhar também através dos seus amigos de WhatsApp, dos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Assim você também estará divulgando o Evangelho, estará divulgando a Palavra de Deus. Amém? Vamos encerrar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, aqui encerramos o estudo de hoje, ó Pai. Que Teu Santo Espírito nos abençoe, nos guie, nos ilumine, que nós venhamos a cada dia nos preparar para a volta do nosso Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa família, nosso lar, para a honra e glória do Teu nome. Amém.